Olá, pessoal, bem-vindos a mais um SagaCast. Nós estamos aqui hoje dando início a uma série de episódios que vão ser super especiais aqui no mês de setembro, porque serão dedicados também ao tema posicionamento de marca. Aí entra um pouquinho de imagem também, algo que a gente está bem empolgados aqui para falar para vocês, né? Eu sou a Tainara Cassiano, coordenadora de Design e Experiência aqui da Saga Universidade. Estou aqui com a Gabriela. Dá um oi pro pessoal, Boa Gabi. tarde para você, boa noite, bom dia. Eu sou a Gabriela Crepaldi, é um prazer ter você aqui com a gente nesse outro episódio. Isso aí. E hoje o nosso tema é autoestima versus saúde mental. E nós estamos aqui com uma convidada super especial, doutora Camila Emerêncio, psiquiatra. E eu vou pedir para ela se apresentar, gente, porque eu dei uma olhadinha aqui bem breve no resumo do currículo que ela me mandou e eu fiquei Era um assim, livro, aí ela falou, não, vamos passar meu para ela, Deus, né? deixa eu mesmo falar. Oi, Bem-vinda, viu, obrigada, Camila? gente. Obrigada pelo convite, Gabi, tá? E é um prazer estar aqui, uma honra também poder compartilhar um pouco desse conhecimento todo, né? Porque nada do que a gente faz é só pra gente, é para compartilhar, que assim a gente começa a transbordar mais ainda. Então, muito obrigada. Eu me chamo Camila Remerêncio, sou médica, pós-graduada em psiquiatria pela Faculdade Albert Einstein e também fiz pós-graduação em medicina funcional integrativa. Depois disso, me especializei mais na questão do intestino também, porque hoje em dia, por vários estudos, a gente entende que a desnutrição, vamos dizer assim, falta de vitaminas, nutrientes, intestino inflamado, alimentação incorreta, tem influenciado muito no cérebro. Então, acabei também estudando isso, né? E também outras alternativas também, que é a medicina um pouco mais moderna, vamos dizer assim, que é o óleo de canabidiol, que é retirado da planta para poder também tratar pacientes que estão ali refratários a um tratamento, que não responde a remédio, que o intestino também não é muito bom, e aí a gente entra com outra alternativa de terapia, que também é o óleo de CBD, para poder tratar. Além disso, também estou fazendo perícia judicial Meu Deus. para trabalhar nessa área, que eu sou rodeada por advogados e gosto muito disso. Então, acho que tudo agrega a um conhecimento muito maior e a uma prática também mais específica, né, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que as pessoas estão também buscando, e não entregar apenas o comum, mas sempre o além, né, do que a gente espera e promete falar. Que legal, gente. A ideia desse tema, tá? É porque a gente está em um mês exclusivo para Setembro Amarelo empreendedorismo, também, mais né? posicionamento de marca, posicionamento de imagem, e aí entra o Setembro Amarelo e Uhum. como que lida com isso tudo, autoestima, essa sobrecarga de informação, esses padrões Sim. que a sociedade nos impõe. E a gente queria saber E os como estresses essa também do dia a dia, né? O próprio empreendedor, ele sofre muito com a pressão mesmo do próprio negócio, sim. né? Sim. A gente teve um episódio anterior falando sobre a questão da pressão. A gente até falou que a maioria das pessoas que trabalham na área comercial são meio surtadas, mas é muito por causa do dia a dia mesmo, né? Sim. Então, é muito disso, né? E a gente tem uma certa influência. Tem o tema de hoje, né? Que é voltado para a autoestima mesmo, tem uma relação também direta aí, né, Camila? Uhum. Com o estresse, com o nosso mal-estar e com essa questão mesmo que gera essas inflamações. Hoje, a gente, tudo quanto é lugar, a gente abre o Instagram, tá lá, intestino inflamado. Eu nem É. sabia que isso existia. Mas hoje Hoje não, tem hoje é estudo muito, sobre isso. exatamente. Isso é interessantíssimo, né? A gente não tem essa percepção da gravidade, né? E aí a gente entra naquele tema, né? Como que a autoestima baixa pode desencadear esses problemas, né? Como uma ansiedade, depressão, e também tem o outro lado, né? Como que o excesso também, essa busca pela É. perfeição, essa busca pela beleza extrema e procedimentos. Hoje em dia todo mundo quer fazer plástica, todo mundo quer mudar. Como que a gente faz esse contraponto do que é de menos, mas também do que Que é é mais, né? demais? Eu amo a saúde mental porque ela vem com equilíbrio, né? Sempre. O próprio conceito moderno da psiquiatria
e saúde mental é realmente tornar o ser humano habilidoso para todas as áreas da vida dele. Então, ele tem que ser produtivo em tudo e com equilíbrio, sempre com Sim. equilíbrio, que é o que faz a gente, né, viver melhor, viver mais por mais tempo. E a autoestima a gente precisa começar primeiro, né, do que as pessoas entendem pelo conceito. A autoestima, Uhum. quando você vai entender o conceito, é como a pessoa se enxerga que ela é e ela demonstra ser. Então, além dela entender que ela é algo, né, ela também demonstra para as pessoas sobre algo, como ela se comporta. A maneira como ela julga também as pessoas é como também ela está mostrando que é a autoestima dela. Então, a forma como ela projeta nas pessoas é como ela está se vendo. E daí começa o conceito da autoestima. A forma como eu vejo e a forma como eu demonstro ser. E olhar para essa questão de autoestima é importante, sim, porque a autoestima também, dos conceitos, traz o quê? A segurança, a autoconfiança. Se você é uma pessoa que tem uma autoestima boa, a partir do momento que você vai se comportar, você não se comporta mais com a comunicação não verbal de Sim. uma maneira insegura. Porque a Uhum. pessoa que não está com a autoestima lá bem resolvida, ela vai conversar com alguém, ela está assim. O corpo dela já tá falando que ela tá com medo, Tá ela não inseguro. consegue se expor também publicamente, porque ela já tem medo de o que as pessoas vão falar de mim. O que elas estão pensando? Então, isso já vai demonstrando nos comportamentos aquilo que ela está, como ela está se vendo. E influencia em todas as áreas. Então, autoestima primeiro, né, você cuidar de você, você entender quem você é, faz com que você consiga, né, melhorar todos os ambientes da sua vida, tanto a parte profissional, quanto a parte também conjugal, que você, com o seu relacionamento, com o cônjuge, até com seus filhos. Porque você está mostrando para as pessoas como você se ama, como você se cuida, como você se comporta. Se você é uma pessoa retraída, ou então uma pessoa muito, às vezes, vaidosa, né? Nesse sentido, não, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que. Não que seja ruim, né? Tudo com equilíbrio, se é algo que te incomoda, se é algo que você está sentindo necessidade daquilo, porque você quer se amar, não fazer pelo outro. Porque esse excesso de uma vaidade mostra alguém também que está querendo não só amar a ela mesma, mas também amar o que as pessoas querem que ela ame. Então, quando eu vou para esse excesso, eu estou falando o quê? Olha, eu tenho que fazer porque fulano falou que se eu for assim, assim, assado, eu vou ser aceita, eu vou ser amada. Se eu Ou eu fazer vou ser isso, eu feliz vou se eu ser fizer feliz. isso, né? Exatamente. Aí começam os excessos por isso, porque eu não estou mais apenas amando ao que eu gosto, ao como eu me vejo bem, mas eu estou amando o que as pessoas estão falando sobre mim e também impondo sobre mim. E nem sempre isso é equilíbrio. Será, Camila, que também não tem no meio disso aí um pouco de a pessoa não saber quem realmente ela tá em busca disso e ela fica ali o tempo todo, tipo assim, cara, eu não sei quem eu sou, mas eu sei que se eu for desse jeito as pessoas vão me aceitar. Porque a gente, por ser humano mesmo, a gente vive em comunidade, a gente não consegue ver sem Sim, outras pessoas. E a sim, gente sim. tende, sim, a querer se relacionar bem com as pessoas e quer ser querido. A gente tem essa Uhum. carência mesmo, assim, de ser querido, de Sim, ter pessoas que gostam da gente ali. E às vezes, por essa falta de não saber quem você é, de não se sentir pertencente de nada, acaba gerando isso ou não. sim, é por isso que o conceito primeiro começa no como você é, né? Da forma como eu sou é que eu demonstro ser. Sim, E quando você vai construir esse self, que é o seu eu, você começa a entender o que que é bom para você e o que que não é bom para você, que é a sua identidade. Essa identidade, ela vem, obviamente, com a autoestima junto, por quê? Porque eu estou ali construindo o que para mim é confortável no sentido de eu me sinto bem, eu me sinto amada, eu me sinto saudável fazendo isso, eu me sinto conectada com as pessoas, eu consigo também me relacionar melhor. Aí chega a ser identidade mesmo, a questão da uhum, autoestima nesse sentido, ser identidade. Então, eu estou colocando ali os limites do qual eu me sinto eu mesmo. Agora, quando você está se relacionando, que isso é totalmente natural, a conexão foi feita para o ser humano, né? Se sim, conectar com o outro. Mas quando você está se relacionando, que hoje é o que acontece na sociedade, você se relaciona e você começa a deixar que o outro fale quem você é e impõe aquilo que você. Aí a barreira da sua proteção mental começa a ser quebrada. Porque eu não vivo mais aquilo que para mim é importante, aquilo que para mim me faz bem, aquilo que para mim me faz sentir amada, não.
Eu estou vivendo conforme o que estão colocando para mim que é bom. Não, para você é bom se você tiver, sei lá, tal carro, que é o consumismo. Não, para você é bom se você tiver o peso tal, a barriga tanquinho. Desde bom, difícil. que é o que exatamente. Todo mundo tá querendo. Mulher também, não, só é bom se você tiver lá a bolsa da Gucci, da Chanel, enfim, é só assim que é bom. Não. Né? Existe um equilíbrio para mim. Eu me sinto bem, me sinto, né? Qualquer mulher. Mas aquilo para mim nesse momento da minha vida é algo confortável, é algo saudável? Ou se eu vou fazer isso, eu estou cometendo um excesso de algo que eu não estou ainda confortável para fazer, sendo saudável financeiramente, né? Sendo saudável fisicamente. Porque às vezes eu vou fazer um procedimento... também, né? Porque eles estão no excesso, assim, do tempo todo ali, eu tô consumindo o tempo todo, eu tô vivendo o tempo todo em função disso, eu deixo de perceber outras coisas que fazem sentido pra mim. E coisas que eu gosto também, que às vezes faz muito mais sentido, que é coisas básicas da vida, né? Que é fazer uma caminhada, por exemplo. Sim. Eu tô dando um exemplo esdrúxulo porque é isso mesmo. Às vezes a gente tá tão perdido ali no meio desse excesso do que tem que ser, do que tem, que às vezes não tem que ter nada, né? Sim. Aí você acaba tentando se enquadrar numa caixinha do que põe para você. Exatamente. E às vezes, por exemplo, todo mundo fala também no Instagram sobre a questão da produtividade e gestão de tempo. Às vezes a pessoa tá falando, não, porque para você ser produtivo, saudável, eu tenho um ranço desse negócio de você gestão de tem tempo, que acordar. gente. Eu tenho um ranço desse negócio. A pessoa tem 300 coisas pra fazer no dia, que gestão de tempo vai fazer? Não existe isso não, gente. E aí fala assim, você tem que acordar 4 horas da manhã para você fazer uma atividade física, se alimentar, fazer ali um devocional também. Tem que fazer não sei o quê, tem que fazer com omelete, tem que fazer não sei o que. Ela fala assim, gente, espera aí que eu vou pedir um iFood e resolve o meu problema. E às vezes resolve mesmo. Resolve. Mas aí você começa saudável a ver que não tô falando saudável, não. Existe um conceito para ela, para essa pessoa de saúde, de produtividade, performance. Para ela realmente encaixa. Eu acordar 4 horas da manhã, eu fazer lá um alimento maravilhoso. Às vezes até comida cara, né? Que nem todo mundo tem condições de comprar. Para ela encaixa muito bem. Mas às vezes, para a sua realidade, para a sua saúde mental, aquilo não se enquadra. Sim. Porque você, às vezes, chega à tarde do trabalho, como que você vai acordar no outro dia 4 horas da manhã? Então, graças a Deus que existe a identidade, porque a gente tem uma digital diferente de todo mundo, a gente tem personalidades diferentes, a gente tem um DNA diferente, a gente tem gostos diferentes, tudo isso faz da gente ser esse plural de pessoas, de ser humano, que é ótimo conviver, porque é um aprendendo com o outro. Então, entender o que cabe a mim, o que para mim é saudável, é ótimo. Se eu puder encaixar 4 horas da manhã um exercício físico, ok. Se eu não puder encaixar, ok. Qual que é o dia que vai encaixar? Se eu posso fazer todos os dias da semana, ok. Se eu posso fazer 2, 3 dias também, ok, mas eu encaixei a minha parte saudável da minha vida de acordo com a minha vida. Eu não posso, é essa questão que a gente fala da vaidade, né? Sim. Eu não posso querer impor para mim algo que para o outro funciona. E aí começa o adoecimento. E aí começa também a perda da identidade. E aí você vai começar a destruir de fato a sua autoestima. Porque eu estou querendo fazer algo que não condiz com o meu ser. Eu estou só fazendo, mas eu não estou mais vivendo quem eu sou, fazendo de forma saudável aquilo que para mim é importante. E por isso vem também a questão, quando a gente liga no empreendedor, né? Vem a questão do empreendedor entender que ele existe um contrato com ele mesmo, antes da família, antes do emprego. Sim. Porque se ele transpõe a sua parte empresarial, a sua parte familiar em cima do que ele vai destruir todo o resto. Porque aí ele não cuida dele, ele não tem autoestima, ele não tem tempo para comer bem, ele não tem tempo para poder dormir, ele só tem tempo para fazer as outras coisas, e aí ele adoece, porque todo mundo que não tem tempo para se cuidar, para fazer uma atividade física, se alimentar, ter seu tempo consigo mesmo, vai adoecer a qualquer momento, que o ser humano não consegue, em momento algum, o corpo da gente não foi feito para isso, a longo prazo. A gente não foi feito para isso. Exatamente. A biologia da gente, o nosso organismo não foi feito para nada disso que a gente vive hoje. Exatamente. E aí começa a parte a cair, aí vem a familiar, porque aí ele não tem mais nem cabeça para ter uma paciência, para estar com a família, ou com os filhos, ou com qualquer coisa, ou se relacionar com os amigos. Ou com qualquer pessoa, né? A pessoa vem te contar em casa, mas, nossa, sério, mesmo, tem nada para fazer, né? Mas você começa a ficar uma pessoa, mas é mesmo. E aí o trabalho se torna também uma
coisa muito chata, muito monótona, porque, por que eu tô fazendo isso? Aí o estopim é curto também, alguém erra, já vai com 7 pedras na mão para poder, Sim. infelizmente, humilhar essa pessoa. E aí começa o ciclo de uma pessoa que está mentalmente ali adoecida, por não Uhum. estar vivendo uma vida saudável e quebrando os outros pilares, família e trabalho, que poderia estar muito melhor se ela primeiro estivesse ali com um contrato com ela mesma. E é legal que a gente percebeu que isso vai influenciar em todas as áreas da vida da pessoa, né? Exatamente. Sim. Porque ela falou algo muito interessante que tem que haver um equilíbrio. E quando não há esse equilíbrio, aí eu começo a ter problema no meu profissional, eu começo a ter problema com a minha família. E vira uma busca infinita pelo bem-estar. Assim, a pessoa tá sempre em busca dessa beleza, desse excesso, mas ela nunca vai estar satisfeita, ela nunca Sim. vai chegar naquele ponto e falar, pronto, agora eu estou bem comigo mesma. Não vai Então, estar bem, não vai nunca estar vai bem. estar. Não tem Sim. como, tá? Nunca Exatamente. vai estar. É o transtorno de borderline, que é um transtorno de personalidade. O borderline, ele tem essa necessidade de fazer com que o meio, as pessoas, o relacionamento, tudo, tente trazer a felicidade de quem ele é. E ele fica no limbo, às vezes, de impulsividade, de depressão, de fazer vários tipos Se de coisa com o molda, próprio corpo, você vai se porque moldando ele está ali. tentando viver uma coisa que ele não é. O borderline, ele é muito bom para ser ator, por exemplo, porque ele sabe colocar aquilo dentro dele de uma maneira tão forte, viver aquilo que ele é muito bom para ser ator. Mas isso também prejudica ele por esse lado da questão da identidade, da autoestima, porque ele acaba não vivendo a própria identidade, quem ele é, vivendo o que as pessoas impõem e aí adoece muito por conta disso, uma depressão, enfim, se cortando, como Meu acontece com Deus. alguns. E como que, assim, a gente viu o que que o excesso pode causar, mas se a gente conseguir chegar nesse equilíbrio de construir uma autoestima bacana no lugar, eu sei que eu preciso me cuidar, né? Unir aí o corpo, a mente, o interior, o externo, né? Que entra até um pouco da consultoria de imagem aí também. Como que isso vai ajudar essa pessoa a se desenvolver, tanto na área pessoal quanto na área profissional? Eu sempre costumo perguntar para os meus pacientes que estão em processo de autoestima baixa, né? Fala para mim o que, que é que para você 5 coisas seria bom você fazer que você se sentiria melhor, mais saudável, uma pessoa que se sente mais bonita, mais cuidada. E uma das coisas que alguns falam sempre é isso: eu quero me vestir bem, eu quero ficar Olha mais só. bonita. Eu quero saber ser uma pessoa que me sinta bela em qualquer ambiente que eu estou. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre os pilares, vamos dizer assim, que servem para que a pessoa se sinta segura naquilo que ela vai se propor a fazer. Que quando ela se propõe a fazer esses pilares, né, eu vou me vestir bem de uma maneira não vulgar, que é interessante, Uhum, né, que Uhum. chama muito mais atenção quando você é sim. elegante. Então, eu vou me vestir bem, porque se eu me coloco, às vezes, numa vestimenta, vamos dizer assim, não muito adequada, eu vou para um ambiente, o que, que a pessoa já começa a pensar? Às vezes as pessoas não estão pensando, mas ela, por não estar se sentindo bem com ela mesma, ela começa a falar: não, estão olhando para mim. Eu acho que eu não tô bem, eu acho que eu não vim com a roupa boa, eu acho que Eu tô eu tô deslocada, né? Eu não tô no meu deslocada, ambiente, não não tá tô no legal o negócio ambiente, eu aqui. acho que eu não vim com a roupa certa e começa a achar que é ela. Às vezes as pessoas nem estão prestando atenção, mas ela sabe, ou então, enfim, por ela mesma não estar se sentindo segura com ela, ela tá pensando em tudo que pode estar falando sobre ela. E o contrário também é muito bom. Então, quando eu começo a cuidar de mim, a se tornar uma pessoa saudável, que faz uma atividade física, que tem tempo de se alimentar melhor, que tem tempo de se vestir melhor, você vai para um ambiente, você não fica pensando coisas, você fala: não, eu tô segura. Né? Eu tô aqui com a minha vestimenta adequada, eu tô com o meu corpo que eu queria, eu tô me sentindo saudável, eu tô tudo. Então, essa segurança, que é o que a gente chama de autoconfiança, vem quando você pratica aquilo que você se propõe a fazer por você. Então, se eu me coloco como metas, alguns pilares do que seria importante para mim, para eu me sentir de fato segura, para eu me sentir profissionalmente também segura, ou amada também, seja o que for, com a questão da aparência, se tem alguns pilares que, se eu fizer,
realmente vai me trazer essa segurança, você vai estar colocando também, além da sua autoestima, sua autoconfiança em jogo. Porque quanto mais eu me torno confiante naquilo que eu faço, é porque eu me proponho a fazer e cumpro. Sim. Que é o que ajuda todo mundo. Para o TDAH, então, ele acha ótimo quando ele cumpre as tarefas do dia. E isso é algo que para todas as pessoas funciona na questão da autoconfiança. Se eu coloco metas e essas metas são atingidas, o meu ego, a minha autoestima vai lá em cima. Nossa, eu me propus a fazer isso e cumpri. Nossa, olha só como eu sou boa. Bom. Olha só como eu sou capaz. Demais. Olha só como... Entendeu? Então, a partir do momento que você quebra esses pilares, você está quebrando também todo o resto, a autoconfiança, a autoestima, a sua segurança, a sua forma como você vai tratar as pessoas também. Porque se eu estou me sentindo segura, eu tenho que cutucar alguém para a pessoa se sentir menor do que eu estou me sentindo. Que é o que acontece, às vezes, com algumas pessoas e dentro das empresas, né? Eu vou diminuir tal pessoa porque eu estou me sentindo insegura, então, para eu poder me sentir um pouco mais segura, eu diminuo a outra pessoa para eu me sentir melhor naquela minha posição. E que legal Isso aí é você abuso, falar né, gente? A gente disso. falou sobre isso em outro episódio. Isso é... E assim, muito interessante, porque eu trabalho, né, com consultoria de imagem e eu sempre faço uma entrevista Eu tô antes. vendo uma relação assim do que você fala com o que ela tá falando. Eu tava assim, Sim. gente, esse negócio. Tainara tava ali conversando Tá com ela no privado. Não tem interligado, tá condição. interligado. Tem tudo a ver. Porque assim, geralmente Ela não as tava clientes... conversando no privado, não, tá, gente? É Eu tô mentira, falando viu, eu gente? tô É só só... falando de falastrona mesmo. É. As clientes às vezes chegam com... Eu percebo que elas chegam muito... Algumas delas, não são todas, mas muito debilitadas com essa parte da autoestima. Aí eu começo a perguntar: e aí, você faz algum exercício físico? Como que é a sua alimentação? Você, né, já procurou algum profissional para fazer uma terapia, um psiquiatra, talvez? E a gente vai vendo, assim, que existem coisas internas que a pessoa, ela se deixou mesmo de lado. Ela priorizou o filho, ela priorizou o marido, ela priorizou o trabalho. E aí é muito legal que você falou sobre essa coisa. O que que você poderia fazer para se sentir melhor? E as pessoas falam: me vestir melhor, tá mais bonita. É exatamente isso. Porque algumas pessoas que passaram por esse processo também da consultoria, que eu acredito que ajuda muito, além de todos esses outros que a gente está citando aqui, aí passou, se reconectou com ela mesma, tá mais autoconfiante, tá com autoconhecimento ali em dia, aí depois ela vem: Tainara, consegui um emprego. Tainara, Se sentiu segura. fui promovida. Tô num relacionamento, tava à procura de um relacionamento lá atrás, não dava certo. Tava no Tinder, não tava acontecendo. Não tava dando Fiz certo. a consultoria, mudou. Fiz a consultoria, plim, parece que foi assim. Claro que não foi um toque de mágica, né? Foi todo um processo, mas eu tô muito interessada também por esses assuntos, assim, de saúde mental, para ajudar essas clientes, porque eu percebo que muitas delas vêm com uma sobrecarga, assim, gigante e, assim, me socorre, me ajuda. É porque a gente atrai aquilo que a gente apresenta, né? Sim. Um dos pilares, eu posso até falar por mim, que a Thay tá aqui, ela é minha consultora. Um dos pilares que eu também me propus, quando eu mesma me perguntei, eu falei: quais são as 5 coisas que para mim seria importante para eu me sentir bem, segura, amada? Uma das coisas que eu coloquei foi consultoria de imagem, que eu fiz com a Thay. A outra coisa foi personal e as outras coisas também em relação ao meu dia a dia, enfim, de metas diárias. Mas essas questões do personal e da consultoria me fizeram, primeiramente, pensar nisso. Por quê? Porque eu queria mostrar para as pessoas aquilo que eu realmente sou. E aí eu me perguntei: será que como eu me visto, como eu me apresento, eu estou, de fato, mostrando para as pessoas que eu sou essa pessoa que eu estou pensando que eu sou? Então, foi algo também para eu pedir uma ajuda profissional, para eu falar assim: olha, será que a forma como eu me visto, como eu me apresento, é a forma como você está enxergando em mim? E muitas vezes essa outra pessoa vai trazer uma construção, né, de uma reflexão, às vezes uma crítica mais construtiva, para você: olha, eu acho que a forma como você está não condiz com o que você está dizendo que quer apresentar. E aí também traz o crescimento, porque quando você tem do lado pessoas que querem que você cresça, que você se destaque naquilo que você está fazendo, e você busca um profissional para isso, você acaba tendo uma ajuda, né, externa para fazer algo daquilo que você quer se sentir mais
confiante. Sim. Né, que foi o que eu fiz, que eu acho super também saudável para as mulheres, porque hoje em dia, infelizmente, as mulheres estão nessa necessidade de o que eu posso fazer para eu poder atrair tal pessoa, tal relacionamento, tal não sei o quê. Sim. Mas aí, essa preocupação excessiva com o externo faz com que elas esqueçam do que para ela internamente ainda é importante, que é o autocuidado, que é o que eu quero transparecer para as pessoas. Eu quero atrair um homem, no caso das mulheres, um homem confiante, então eu estou sendo essa mulher confiante. Porque se eu quero atrair um homem assim, e eu sou uma mulher insegura, eu não vou atrair um homem confiante, porque ele Não, às vai ver vezes em até mim pode, não, até insegurança. pode até atrair, sim, um cara que é extremamente confiante, mas que é extremamente abusivo também, né? Também, Porque também. modela a pessoa do jeito que ela quer ali. Sim. Mas geralmente isso não acontece, né? Não. A não ser quando é um caso assim de uma Não, pessoa É. normalmente, tóxico, né? Aquele quando você relacionamento ainda bem está tóxico, assim. nessa insegurança e você ainda está nesse papel de precisar dos outros, você se torna uma dependente emocional. E essa dependência emocional traz o quê? Um narcisista, que ele não é uma pessoa confiante como ele mostra que ele é. Ele pode até mostrar que é confiante, mas no fundo ele é super inseguro. Então, por isso que eu falo, quem é inseguro atrai quem é inseguro. Ó, O legal, dependente tá vendo? emocional atrai o narcisista. Por Olha quê? só. O narcisista é uma pessoa totalmente insegura, que ele precisa diminuir as pessoas para ele mesmo se sentir confiante. Nossa. Meu Então, Deus. ela não está atraindo pessoas confiantes, porque se você se torna confiante e saudável, a partir do momento que uma fala, uma atitude, um comportamento daquela pessoa te mostra que essa pessoa está abusando verbalmente ou abusando da sua posição, ou então diminuindo você, você já, opa, na hora você Já identifica vai e já se afasta, identificar. porque você está saudável para identificar o que é bom e o que é ruim, que é as barreiras que a gente colocou lá no início da conversa. Nem toda Você sabe oportunidade, nem toda colocar os situação ali, limites. realmente, isso aí é um negócio bem interessante, porque assim, nem toda oportunidade, não é nem a questão, não, eu vejo a gente, no ambiente que a gente vive, né, Tainara, a gente tá sempre à beira do surto, porque é muito difícil empreender, né, e a gente tá sempre, o tempo todo a gente tá trabalhando, 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 e a gente esquece da gente mesmo. Uhum. Sim, Tem hora que a gente tá pensando, tipo assim, cara, não, eu tô com uma dor de cabeça aqui, mas eu preciso fazer tal coisa. É minha dor de cabeça ou é o serviço? Eu tenho que entregar problema para dor de cabeça para lá. Não, não vou conseguir fazer tal caminhada, tal exercício, cara. Já minha aula de yoga já foi pro buraco há muito tempo. Então, assim, não, a gente vive nesses extremos, sabe? Eu vejo, falo com você, hipócrita, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande desse equilíbrio da vida. Porque hoje a gente precisa desenvolver coisas, a gente tem responsabilidade de pessoas, porque a gente emprega pessoas, e a gente tem a responsabilidade também com o nosso cliente. E aí vem essa questão do cuidado da vida, do cuidado com a gente mesmo. E às vezes, assim, não dá tempo de cuidar da gente, não. Não dá pra gente olhar pra gente, não. Às vezes, nem as férias a gente consegue tirar direito. Então, assim, será? é um momento, assim, que não tô falando assim que não tô falando que isso não existe, mas eu falo assim, a gente quando a gente olha assim, a gente fala, cara, não dá tempo de fazer isso. Eu não tenho tempo de olhar para isso agora. E aí vem aquela questão, né, da consequência lá na frente, da doença, do AVC, do burnout, da série de coisas que vai acontecer, porque é mesmo, é em detrimento desse excesso. E aí a gente não consegue olhar para isso. Como que a gente pode, tipo assim, começar a parar e falar assim, cara, tá na hora de parar aqui e começar a olhar para mim. Como que a gente consegue fazer esse exercício assim de, cara, não tá legal do jeito que eu tô fazendo aqui, eu preciso dar uma pausa. Quando que a gente percebe isso? Primeiro, percebe quando você já identificou que você não tem mais tempo para você e começa a ter os famosos sintomas que o corpo falando, né? Olha, eu tenho enxaqueca demais, eu tenho diarreia, eu tenho espinha demais no rosto, eu tô sentindo meu corpo pesado, minha cabeça pesada, eu tô inchada, tô retendo líquido demais, minha memória já foi pro brejo também, não consigo mais lembrar de coisas simples que para mim antes eu lembrava e agora eu não lembro mais.
eu já não tenho mais paciência, então eu fico muito irritado. Qualquer coisa, nossa, eu não tenho paciência nenhuma para pensar ou para responder uma coisa idiota, tipo assim. E aí começa o seu Raiva, corpo, né? Tolerância zero. começa o seu corpo falar e a sua mente falar com os seus comportamentos, porque o que estava sendo saudável já não está sendo mais. Então, se eu estou engordando muito, não tendo tempo de qualidade de sono, aí começa o trio de pensar, olha, não tá legal, porque eu passei ali, sei lá, numa catraca e eu esqueci onde que eu coloquei o papelzinho da catraca. Então, não tá normal. Se eu não lembro nem onde eu coloco o Onde eu papelzinho minha da carteira, catraca, né? Onde onde está que eu meu coloquei, celular? Onde está meu óculos? exato. Se eu não lembro disso, imagine as outras coisas que são mais importantes, que isso é o mínimo, né? E aconteceu recente. Aí você começa a preocupar, porque, olha, o meu comportamento está mudando com as pessoas e eu também estou vendo que o meu corpo está falando, está reagindo de várias questões, né? Como eu falei, que a gente fala de sintomas físicos, né? De diarreia, de dor de cabeça, de espinha, corpo retendo líquido demais, inchaço, às vezes na mão, ou às vezes até aquela urticária que a gente chama urticária de estresse colinérgica, que começa a dar uns Vermelhidão, vermelhidão assim aham. no corpo inteiro. Isso daí também, umas alergias assim do Do nada. nada. Eu tô ficando alérgico, ou então muito gripado, porque daí a imunidade vai começar a cair também, então você começa a ficar muito gripado. E aí você começa a entender que o seu corpo está dando sinais, porque o corpo fala o tempo todo. Eu, quando estudei a medicina funcional integrativa, foi justamente por isso. Porque a partir do momento que eu não tenho só remédio como resposta, mas eu tenho que suplementar o corpo, eu estou dando para ele ali o que ele precisa para ele produzir. Não necessariamente significa que ele vai ter que deixar de diminuir a quantidade de trabalho que ele está fazendo. Não. Ele vai ter que repensar como é que tá exatamente. fazendo, né? Eu vou tentar diminuir esse estresse que ele é submetido o tempo todo com o que o corpo precisa para trabalhar melhor. Então, vitaminas, nutrientes, vendo como que está o intestino, se está funcionando bem ou se não está. Porque quando começa a ficar também constipado, não vou no banheiro. É outro sinal. Outro Ó, seu sinal. corpo está falando que não está certo. Porque o normal é o quê? Eu vou ao banheiro todos os dias. Se eu não estou indo, Ou tá não indo tá no banheiro normal. demais, né? Tá indo no banheiro Exatamente. de 15 em 15 minutos. Tem alguma De coisa de 15 errado. também. Tem alguma coisa que é diarreia, né? É. Então tem alguma coisa de errado. O corpo vai falando. Isso é interessantíssimo. E quando a gente coloca, Cara, quando eu que falei legal, no né? início, os contratos, a gente está fazendo o quê? Eu tenho um tempo de trabalho. Às vezes a maioria das pessoas trabalha, sei lá, de 8 às 18, né? O que é normal. Uhum. Tá, de 8 às 18 eu tenho um contrato ali com o meu trabalho, que é o tempo que eu trabalho. E nos outros horários, qual que é o contrato que você tem? Porque se você se priorizar como um contrato, ó, de 8 às 18 eu trabalho, mas de 19 às 20 eu faço exercício físico. Se você colocar na sua agenda como um contrato, o trabalho é a mesma coisa. Você é pago para você trabalhar de 8 às 18. Você não deixa de... E quando você faz um contrato de 19 a 20 para fazer o seu exercício físico, você está fazendo um contrato com você, só que você está se pagando. Porque no futuro, seu corpo vai pedir esse Sim. pagamento. Ele vai falar, ó, você investiu no seu músculo, você investiu na sua saúde mental, com neuromodulação, atividade física. Não? Então sinto muito. Vem uma demência precoce, vem um Alzheimer, vem a dificuldade de agachar, de levantar, dor nas costas, dor no pé, vem Dor na dor vida, né? em Dor todo na lugar. vida. Dor de Porque acordar, ele vai né? Dor de cobrar, acordar. ele vai cobrar a conta, entendeu? É a mesma coisa. Só que a gente só entende como trabalho aquilo que a gente recebe imediato. O que eu estou recebendo hoje de 8 às 18 é o que eu preciso fazer. Mas o que você está investindo de 19 às 20 fazendo atividade física, você pode não estar recebendo imediatamente. Mas daqui 10 anos você vai receber uma diferença enorme daquilo que você plantou no passado. Hoje você atende, deixa eu olhar as horas ali. Assim, hoje você atende mais pessoas que vem assim, com essa questão do tema que a gente está falando, da autoestima, ela vem mais da autoestima baixa, ela vem mais por excesso de trabalho ou por um excesso de vaidade excessiva, de não pertencimento, de onde vem? Assim, quando você Mais por identifica. excesso de trabalho. As pessoas precisam adoecendo tanto por causa disso, trabalhar, né? estão tão preocupadas com as contas que Esquece de si deixa o mesmo. corpo por último. É a última coisa que eu vou pensar. Acabei de falar isso agora, né? E quais que são os tratamentos, Camila, que você indica para essa pessoa melhorar essa questão da autoestima e, consequentemente, ter uma qualidade de vida melhor, melhorar a saúde mental? Bom, primeiro procurar um médico,
da saúde mental, um psicólogo também, né, para poder entender ali o que está acontecendo com o seu corpo, identificar o que o seu corpo está falando, para poder tratar isso, que é a primeira coisa, dar para o seu corpo o que ele precisa. E a partir de então, com a terapia, ajuda médica, começar a fazer o que o médico fala para fazer e o que é importante para você. Então, se para você é importante fazer uma consultoria, que a gente falou, faça uma consultoria também, mas primeiro se trate para entender o que é que está prejudicando. Não faça só porque o outro falou para fazer. Sim. Depois, fazer uma atividade física, às vezes até conversar, né? Se A atividade física é excelente, né? Ela ajuda em vários fatores. Às vezes até conversar. Se você é casado, olha, será que você não pode ir para me acompanhar? Nós dois vamos, né? Um ajudando o outro, ou uma amiga também. Ó, será que você não pode ir? Porque daí uma ajuda a outra lá, não desistir e tal. Porque quando a gente paga o personal, a gente vai porque tá pagando, né? Sim. Mas se a gente faz um comprometimento com alguém também, a gente acaba indo porque se comprometeu aí com a pessoa. Ter a responsabilidade, ter o compromisso ajuda bastante. Exatamente. Né? Então, se comprometer e fechar esse contrato. Eu não vou negociar comigo, porque esse contrato, para mim, é muito importante daqui a uns anos, principalmente. E aí, você cumpre aquilo que você promete a fazer, que gera mais autoconfiança. Muito show. Muito legal. Infelizmente, nós estamos eu queria continuar partindo aqui, né? para o final. Essa conversa, gente, dá muitos insights também, dá muita vontade de ir perguntando. Não, porque eu tô aqui perguntando. Adorei. Tirar minhas dúvidas aqui. Peraí que eu vou pegar o Google aqui, que eu vi um negócio outro dia. Mas, gente, é muito importante esse assunto, principalmente por esse mês tão representativo, né, que nós estamos, Setembro Amarelo. Eu queria, Camila, que você deixasse uma frase para a gente finalizar, para quem está assistindo, uma frase inspiradora, uma frase motivadora, um alerta para você que talvez, identificou, não estou legal aqui, preciso buscar ajuda. Eu vou ler rapidinho aqui é um trecho da Alice no País das Maravilhas, que fala muito sobre isso, do amor próprio. Legal. A Alice perguntou para o coelho, né? Você me ama? E ela franziu a testa quando ele falou assim, não te amo. Ela ficou brava, fechou como todo mundo, né? E aí o coelho respondeu, vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeito ou o que fizeste de mal para que eu não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes? É por essa razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão te magoar. Porque as pessoas são assim, de algum modo, sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão, conflitos consigo mesmos. Se tu não te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio, de felicidade ao redor do seu coração, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesmo. Então, isso fica aí o aprendizado do amor próprio, como ele é importante para que a gente possa também primeiro amar a gente e amar o outro com mais qualidade. Incrível, sensacional, né, Gabi? Sensacional, a Camila vai voltar, porque eu quero que a gente bata um papo sobre esse Uma tema honra também, estar aqui com vocês. Para tecnologia, porque eu acho que é o que a gente está vivendo, né, diariamente, e afeta todo mundo, né, esses excessos. Eu quero agradecer você que está com a gente aqui até agora. Quero agradecer muito, Camila, por estar aqui com a gente. Honra, obrigada, por conceder, gente. né, um pouquinho aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigada. A gente se sente muito honrado e principalmente tenho certeza que você gostou muito desse tema, porque se conecta com todo mundo, a gente vive nessa realidade, né? Então eu agradeço muito você, espero que você continue nos próximos episódios, conto com a sua participação, compartilha. Se você vê que esse tema foi interessante, que tem pessoas que precisam ouvir o que foi falado aqui ou que vão gostar, compartilha. E pode ficar tranquilos que todas as redes sociais da doutora Camila vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau.